Olá, amigos do CRE, estamos novamente aqui apostos para mais uma reflexão sobre a mensagem de Jesus através do nosso Fonte Viva, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje, o número 39, que trata sobre fé inoperante e é baseado numa das cartas de Tiago, que era o dirigente da igreja de Jerusalém e escreveu inúmeras cartas às comunidades cristãs. E nessa carta ele enfatiza a questão da fé e obras, numa frase muito forte em que ele diz: eu te mostro a minha fé através das minhas obras. E o título é também um título forte, não é? Fé inoperante, que é como não deve ser a nossa fé. Essa fé inoperante seria como uma semente que não foi plantada, é inútil, não vai brotar. Seria como aquelas sementes daquela parábola do semeador, que caíram entre os espinhos ou que caíram no meio das pedras e não brotaram. Mas nós queremos aqui, assim como Tiago nos fala, nós queremos uma fé frutificante, uma fé como aquela que está descrita no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, em que nos diz que aquelas pessoas que têm uma fé do tamanho de um grão de mostarda são capazes de dizer para as montanhas passarem daqui para lá e tudo será possível. Que é uma passagem também muito forte em que os discípulos não conseguiram curar aquela criança que tinha um envolvimento com uma espiritualidade pesada e negativa. E eles então levaram a criança até Jesus, que disse que eles não conseguiram curá-la devido à sua pouca fé. Que se eles tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é algo assim minúsculo, eles conseguiriam curar a criança e mover as montanhas. E aí Jesus já está nos passando a ideia de que a fé deve ser alimentada, deve ser regada para que ela cresça e frutifique. Então nós vamos verificando que a fé, que é uma palavra minúscula, mas ela é tão forte, é como um clarão, é como um ímã capaz de atrair as coisas que queremos para a nossa vida, de atrair também a nossa saúde e as curas. Então essa fé, ela deve ser algo muito cuidada, muito trabalhada, não é? E ela tem muita ligação com fidelidade, porque não é a ideia nós termos uma fé teórica, belas palavras, belas orações, mas não seguir a mensagem de Jesus, que é a fidelidade, não é? Porque nós só temos fidelidade quando nós temos uma ligação com alguma ideia, com alguma pessoa. Então a ideia é sermos muito ligados, muito unidos a Jesus, através da fidelidade com a sua mensagem, não é? E também uma fé que represente confiança, não é? Confiança nas nossas próprias forças, não é? Porque se nós não tivermos confiança em nós mesmos, quem vai ter? Se nós vacilarmos, se nós ficarmos indecisos, as pessoas não vão confiar em nós. E mais, nós estamos sempre atraindo a espiritualidade para perto de nós. E quando estivermos assim, vacilantes, nós vamos acabar atraindo a espiritualidade também vacilante, também fraca, que vai a enfraquecer a nossa fé.
não é? Nós temos que ter uma fé confiante e muito forte, não é? Porque a confiança, Paulo já nos falou numa carta também, nas suas muitas cartas, ele nos disse que a confiança é a certeza daquilo que queremos e a convicção daquilo que não se vê. Mas não se vê com os nossos olhos físicos, porque quando nós temos um sonho, um projeto, uma ideia, isso já existe na nossa mente, no nosso coração. Então nós já estamos enxergando mais além, com os olhos do Espírito. Não é? Então é dessa confiança que nós vamos nos aproximar, não é? Também a nossa fé deve ser esclarecida. Segundo nos ensina Kardec no Livro dos Espíritos, a fé deve ser racional. Não basta crer, é preciso entender, ler, estudar, não é? Nos esclarecermos, para nos afastar do medo, das superstições. É isso que Kardec nos traz, e essa é uma das ideias centrais do Espiritismo, uma fé raciocinada, não é? Uma fé que não vai vacilar, não é? E que vai ser clara, racional. Aí também podemos nos perguntar, se essa fé assim tão forte é inata, para algumas pessoas porque ela já provém de vivências passadas em que o espírito conseguiu já solucionar questões, então agora ele facilmente ele encontra soluções. Mas nós não vamos ficar tristes se nós não tivermos essa fé assim já tão forte, não é? Já antiga, porque nós podemos, não é? Fazer a nossa fé nascer e frutificar, principalmente através das obras, como Tiago nos falou no início, não é? Na sua carta. Então, essas obras, elas representam o ajuda-te que o céu te ajudará. Então, em primeiro lugar, essas obras são por nós mesmos. Como que vai ser isso? Vai ser nós nos cuidando fisicamente, nos cuidando do nosso espírito, através de preces, através de pensamentos elevados, palavras elevadas, que aí então nós estaremos no ajuda-te que o céu te ajudará. E alargando a nossa visão e lembrando de novo de Tiago que a fé sem obras é morta, e principalmente num sentido fraterno. Aí já não é mais ajuda-te que o céu te ajudará, ajuda e o céu te ajudará. E isso é muito forte, meus queridos, porque quando nós pensamos no próximo, ouvimos o próximo, procuramos entender, procuramos abraçar, procuramos fazer alguma coisa pelos nossos próximos, a espiritualidade está do nosso lado. Por isso que quando a gente se dedica a algum trabalho fraterno, nós nos fortalecemos. Porque a espiritualidade está lá presente, muito forte. Então aí completa que é o ajuda que o céu te ajudará, não é? Então aí nós poderemos chegar a uma fé calma, tranquila, uma fé que não é ofegante, que nós sabemos que tem tempo, não é? Para, às vezes, o tempo de espera daquilo que nós queremos, do nosso sonho, do nosso projeto, às vezes aquele tempo de amadurecimento é o tempo que nós vamos evoluir. Mas também é o tempo de estar atento aos sinais. Porque quando nós pedimos, nós queremos, nós sonhamos, nós temos que dar um tempo e observar que às vezes nós estamos recebendo uma mensagem, às vezes nós estamos tendo ideias, às vezes nós estamos sonhando, não é, de noite, com alguma solução. Vamos ficar atentos,
E principalmente eu achei muito interessante, vamos ficar atentos ao que não está acontecendo. Por exemplo, se não estamos doentes, se não há discórdia na nossa vida, não é? Se não temos problemas maiores na nossa família, é um grande sinal, não é? De que a nossa fé está funcionando. Porque às vezes nós pedimos algo, mas a espiritualidade sabe que nós estamos precisando de outras soluções, não é? Então, é para nós ficarmos bem atentos, não é? Cuidarmos dessa nossa fé através da prece, através do trabalho pelo próximo, não é? E aí eu vou pedir licença, não é? Para trazer de novo um exemplo de uma pessoa admirável, que eu falo frequentemente, não é? Nas palestras e nas aulas, que é o Marcos Rossi. Para quem tiver interesse em procurar, é só olhar tudo junto, Marcos Rossi. Agora vamos nos perguntar quem é Marcos Rossi. É uma pessoa muito espiritualizada e muito especial, não é? Ele tem uma deficiência muito forte, porque ele nasceu sem as pernas e com os braços até aqui. Mas essa pessoa, não é, com essa condição, ele, por exemplo, agora ele acabou de fazer uma série de palestras sobre superação. Ele está nos ensinando a superar as dificuldades, não é? Ele realmente tem uma grande missão, não é? E ele, inclusive, os médicos deram para ele 30 anos de vida em função dessa sua síndrome que ele tem. E ele então pensou, quando ele já tinha condição de tomar uma decisão assim, preciso realizar bastante na vida. Então veja que é um exemplo de uma força, não é? De uma fé, de uma confiança, não é? E ele, para quem foi dado 30 anos, já está com 38, não é? Já escreveu, é só olhando lá tudo que ele faz, mas eu vou dizer que ele tem 2 livros, Uma Vida Sem Limites e O que é Impossível para Você. E como ele diz que para ele nada é impossível, porque tudo que ele resolveu fazer, inclusive esportes radicais, ele fez, ele continua fazendo, né? Então realmente são dessas pessoas especiais que nós temos o privilégio de encontrar na vida, não é? E eu acho que também algo que ele traz para nós e que pode ajudar inúmeras pessoas que às vezes nesses momentos estão muito aflitas, estão muito ansiosas, até mesmo desesperadas da vida. E o recado que ele diz, que ele tem até uma camiseta que ele diz: não desista. Não desista. Então, ele é maravilhoso, ele é um grande exemplo, não é? E é um exemplo que nos mostra, né, como uma pessoa com bastante fé, com bastante confiança, que diz para si própria: eu vou conseguir, eu vou chegar lá. E a nossa fé também pode ser assim, não é? Então, já nos aproximando do final, não é? Nós vamos pedir aos nossos amigos espirituais, nós vamos pedir ao nosso Mestre Jesus. Jesus, nos ensina a esperar pelo teu tempo. Fortalece a nossa fé, a nossa confiança na espiritualidade, a nossa confiança no Pai Maior, não é? Traz-nos serenidade. E agora, não é, aproveitando uma mensagem maravilhosa do Espírito Meimei, através de Chico Xavier, que tem o título de Confia Sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. O mundo tem sombras, não é? Mas nós, se tivermos uma fé forte, nós somos luz. Então, nós vamos enfrentar. Que sombras são? Algumas pessoas que às vezes vão dizer que nós não vamos conseguir, que é muito difícil o que nós queremos, mas nós sabemos que os nossos sonhos estão aqui dentro e que nós vamos confiar
não é? Então, não vamos perder, não é, a nossa fé entre as sombras do mundo. E vai nos dizendo mais esse espírito maravilhoso, Meimei, não é? Crê e trabalha, que é de acordo com a carta de Tiago, né? Uma fé mais obras. Crê e trabalha. Não basta apenas crer e ficar esperando. Vamos agir, não é? Crê e trabalha, não é? Esforça-te no bem e espera com paciência. Porque às vezes, não é? Como nós já falamos, essa espera é muito importante na nossa vida, não é? Outra coisa que está nessa mensagem e que é uma frase que estava na cabeceira da cama do Chico Xavier: tudo passa. Então, quando estivermos, não é, muito aflitos, muito desesperados, vamos lembrar que tudo passa. As coisas ruins passam e as boas também. Vamos aproveitar. Vamos viver o momento presente com muito carinho, com muita força, não é? Então, continuando, tudo passa e tudo se renova na terra. Mas o que vem do céu permanecerá, não é? Eleva o teu olhar e espera, com paciência, com esperança. E aí ele vai dizendo, essa mensagem, Meimei vai nos dizendo no final, que mesmo que o nosso coração esteja despedaçado, diante da tempestade, diante das nuvens escuras, vamos lembrar que atrás dessas nuvens sempre brilha o sol e que amanhã é outro dia. Muito obrigada, vamos dar graças a Deus e pedir muita fé, muita confiança e muita esperança para todos nós.